Quando pensamos em animações num âmbito internacional, sempre associamos as produções norte-americanas como as dominantes da indústria, muito por conta da massiva produção de estúdios já consolidados no meio hollywoodiano, que consegue uma distribuição bem abrangente mundo afora. E com isso a gente acaba associando as produções estrangeiras fora do circuito estadunidense como independentes, já que suas distribuições comerciais acabam sendo bem mais limitadas. É curioso pensar que até as produções do estúdio Ghibli, um estúdio super respeitado, com uma longa trajetória no campo e um número considerado de fãs, tiveram uma distribuição bem mais restrita com seus lançamentos mais recentes. Filmes como Vidas ao Vento, O Conto da Princesa Kaguya e As Memórias de Marnie, por exemplo, eu só consegui ver nos cinemas cults do centro da cidade de São Paulo. Isso porque outras regiões do Brasil acabaram nem tendo acesso a esses filmes na tela grande. Se não é através de um festival, uma distribuição em streaming ou uma pesquisa alternativa, dificilmente nós conseguimos ter acesso a esses filmes. Mas o fato deles não serem tão abrangentes não significa que eles não possuem o seu valor, e isso vale tanto para produções da Ásia, Europa e até aqui da América Latina, quanto pelas próprias produções norte-americanas, que por incrível que pareça, não estão apenas associadas aos blockbusters. Existe um cenário muito interessante no meio independente. Autores como Bill Plympton, Ralph Bakshi e Don Hertzfeldt foram figuras fundamentais em criar produções mais autorais, com narrativas mais adultas e até mesmo de contracultura. Filmes como I Married a Strange Person, Fritz the Cat e a trilogia de curtas World of Tomorrow chamam bastante atenção nesses conceitos. Vale também uma menção à produtora canadense National Film Board, responsável pela produção de diversos curtas interessantes que tiveram passagens no Oscar. Porém, em 2016, um outro autor me chamou muito a atenção quando seu longa de estreia também marcou presença na pré-lista de seleção do Oscar de Melhor Animação. O filme acabou não sendo indicado, mas muito me interessou o seu nível de abstração e variedades de experimentações. E seu nome é Dash Shaw. E aproveitando o lançamento de seu mais novo filme, Crypto Zoo, um filme que teve passagem no Festival de Sundance no início de 2021 e no qual ele realizou ao longo de 5 anos com a parceria de sua esposa, Jane Samborski, que faça esse vídeo em sua homenagem, pois o potencial criativo desses autores ainda pode nos oferecer experiências surreais, bizarras e encantadoras ao mesmo tempo. Muito do senso estético e imaginativo do autor vem de sua bagagem no mundo das histórias em quadrinhos. É interessante notar que, em Umbigo Sem Fundo, um de seus trabalhos mais celebrados nessa mídia, ele se utiliza de uma abordagem mais contida para narrar uma bela história sobre dramas familiares e que, apesar de seu peso temático, seus traços mais finos, com acabamento em preto e branco e cenários limpos, criam um ritmo de leitura bem dinâmico e contemplativo ao mesmo tempo. Já em seus longas animados, ele segue mais o viés da psicodelia, tentando explorar o potencial máximo desse formato para criar imagens sensacionais, bem evidentes em seu longa de estreia, onde ele não é nem um pouco tímido em experimentar uma série de grafismos alucinantes, que variam desde linguagem de videoclipes, vinhetas da MTV, referências a jogos arcade, desenho dos anos 60, cenários distorcidos com cores fortes, acabamento tremido no traço dos personagens, que remete inclusive a rascunhos feitos em caderno, ou em alguns casos até alguns grafites. Brincadeiras com silhuetas, pontilhados, entre várias outras experimentações para ilustrar os dilemas de aceitação social, laços de amizade, ciúmes e do primeiro amor de um trio de adolescentes que precisam sobreviver a um literal naufrágio de sua escola. Afinal, quer um período mais sufocante que a adolescência e o ensino médio, onde muitos desses sentimentos são um verdadeiro caos? E caos é a palavra que melhor define esse filme, mas no melhor sentido possível. Além de representar muito bem certas futilidades de alguns grupos sociais e que podemos dar valor a certos profissionais do nosso dia a dia que passam meio desapercebidos pela nossa vida. Representado pela servente da escola, que em muitas histórias sobre o ensino médio costuma ser mais uma personagem de fundo, mas que aqui ela é literalmente uma heroína badass. E todos esses recursos bem viajados e psicodélicos já estavam sendo experimentados 2 anos antes de Homem-Aranha no Aranhaverso. Claro, não tirando o mérito do filme do Teioso, afinal, ele conseguiu trazer esse nível de inventividade
para as produções de grande orçamento, e isso é muito louvável. Porém, mesmo sendo bem rico narrativamente, ainda há algumas limitações para uma produção desse porte, enquanto para produções mais independentes, como os filmes do Dash Shaw, eles acabam tendo um pouco mais de liberdade para explorar outros territórios, como o da violência gráfica e nudez. E é em Crypto Zoo que podemos ter mais um gostinho de sua imaginação ilimitada. Inspirado em um curta inacabado de Winsor McCay sobre centauros, o filme se passa durante os anos 70 e retrata um pouco da cultura hippie do país. E enquanto protestava contra a guerra do Vietnã, um tipo diferente de luta acontecia nas profundezas. A veterinária Lauren Gray rastreia criaturas fantásticas, resgatando-as do abandono e fornecendo refúgio em o seu Crypto Zoo, uma espécie de Disneylândia para seres mitológicos. E parte de suas motivações para que ela resgate essas criaturas vem de uma memória de infância relacionada à figura do Baku. Baku é uma criatura do folclore japonês, conhecido pela habilidade de devorar pesadelos. Sua aparência se assemelha muito com a de uma anta, onde a sua tromba é o catalisador de sonhos. E embora a ausência de um sonho ou uma memória ruim possa ser benéfica para as pessoas, num ponto de vista terapêutico, uma vez que você acaba esquecendo as suas dores e seus traumas, nas mãos erradas podem acabar servindo como uma forma de apagar memórias ou ideais. E como descrito no filme, uma vez que os seus sonhos e memórias são apagadas, não tem como ter esperança de construir um futuro. Várias coisas me chamam muita atenção nesse filme. Seu leque de temas propõe discussões muito interessantes sobre preservação de espécies e de aceitar o diferente. E em como muitas vezes a proteção de nossos ideais acaba nos fortalecendo, mesmo que forças opressoras tentem o tempo todo intervir para fazer mau uso de coisas que eles não compreendem. Há um dilema moral muito interessante em relação ao zoológico, que se vende como um templo onde elas terão um conforto e uma suposta liberdade. E embora as intenções desses zoológicos sejam positivas, uma vez que estando ali presentes, podem mostrar que apesar de diferentes, temos muitas coisas em comum, mas que ainda assim não deixam de ser tratados como figuras exóticas, literalmente como atrações de um parque. Uma das minhas personagens favoritas do filme é a Medusa. Os dilemas que ela enfrenta são os mais interessantes de todos os personagens ali do filme. Ela é uma cripto, mas é uma cripto um pouco mais humanoide, o formato dela é um pouco mais de humano. Então ela acaba tendo uma vida um pouco mais normal e cotidiana do que dos outros seres que ficam enjaulados e que andam de 4 patas e etc. Porém o preconceito que ela enfrenta continua o mesmo, não só por ela ser cripto, mas também por ser uma mulher num contexto social dos anos 70. E diversas cenas mostram isso. E é legal ver como o filme deixa essas pequenas analogias com muita sutileza, sem ser uma coisa muito jogada ou uma coisa muito na cara. Como, por exemplo, o visual dela ser muito parecido com o de uma mulher negra, tendo diversos traços e etc. Além do papel narrativo que o cabelo dela ou os poderes de Medusa têm. Você tem um humano ali, mas o filme ainda faz questão de te lembrar que ela é um cripto, um ser fantástico. Sem contar a situação dela com o marido. Ela tá dando corpo e alma para fazer a justiça do povo dela, mesmo ela sabendo que isso vai interferir muito na vida pessoal dela, como casamento, trabalho e situação financeira. E mesmo com tudo isso em mente, ela continua lutando e passa por tudo que tem que passar, porque ela sente que precisa fazer alguma coisa. E essa é uma das motivações mais verdadeiras de um personagem. E eu achei muito legal a forma que o filme retratou isso. Descrever em palavras é até um desafio bem difícil, pois cada composição desse filme se assemelha à sensação de um sonho, daqueles mais abstratos e fascinantes que se pode imaginar. Vários conceitos bizarros são jogados em tela, e enquanto em High School ele se utilizava de uma ambientação apenas para criar toda aquela psicodelia, em Crypto Zoo ele aumenta a escala do projeto, passando por diferentes locações, com uma criação de mundo super imaginativa que varia desde composições em preto e branco, ambientes escuros silhuetados pela presença de uma porta, onde acaba sendo a única fonte de luz, o que se assemelha muito a páginas de quadrinhos, floresta, templos, boates, entre vários outros. Que dentro de uma montagem bem psicodélica e uma trilha sonora que faz um uso muito interessante de sintetizadores, com um pouco de acapela e acompanhada a instrumentos leves, realçam ainda mais essa sensação de sonho.
como a própria criação dos seres Cryptos, que combina vários tipos de espécies animais ou com inspiração em seres mitológicos de diversas culturas. O estilo de animação é muito único por misturar pinturas aquareladas e também algumas composições em guache, realizadas à mão individualmente e depois digitalizadas para serem animadas com a técnica de cutout no Adobe After Effects, com a taxa de frames reduzidos e um não compromisso em criar uma fisicalidade muito certinha, o que é completamente coerente com o viés mais excêntrico do filme. É como se você estivesse vendo uma série de colagens em stop motion, porém realizadas em 2D. The Shaw é um refresco para as animações da atualidade. Não que seja errado seguir um padrão estético e narrativo, eu mesmo sou muito fã dos grandes estúdios como Disney, Pixar e afins, mas ver um cara que aparece para dar uma chacoalhada legal na cena, ainda mais nos Estados Unidos, um país com muitas coisas já pré-estabelecidas no meio do entretenimento e cultura pop, é muito interessante, te deixa curioso para ver o que mais ele vai aprontar nessa nova empreitada no cinema. Ele veio de um cenário de HQs independentes norte-americanos muito interessante, com diversos nomes que não só mudaram a indústria dos quadrinhos, mas também como a da cultura pop, como Robert Crumb com Gato Félix, ou Daniel Clowes com Ghost World, e até mesmo o próprio Charlie Schulz com Peanuts. No geral, descobrir esse cara foi uma das maiores surpresas que eu tive esse ano. Tudo que esse cara fez me inspirou de diversos jeitos, é um conteúdo muito criativo. Até a animação que foi feita no After Effects, o que acabou me gerando um certo desconforto no começo, acabou se transformando em um dos maiores charmes que esse longa tem. Qual é, gente? Até o Michael Cera tá nesse filme. Enfim, eu quero agradecer mais uma vez ao Rogério por ter me convidado. É uma honra poder falar de filme de animação num espaço que eu admiro tanto e eu só tenho a agradecer demais pela oportunidade. E para encerrar o vídeo, eu queria agradecer a presença do Vitor, que trouxe impressões muito legais de uma das personagens centrais do filme. E fiquem de olho quando esse filme tiver distribuição oficial aqui no Brasil, pois é um projeto muito especial e, sem sombra de dúvidas, uma das animações mais imaginativas do ano. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui e até a próxima!